Tecnicamente falando, o que o Sérgio Moro fez distancia até mesmo os juristas reaças, os juristas de extrema direita do próprio Sérgio Moro, porque hoje existe dentro do campo dos juristas, né, digamos assim, existe entre os cientistas do ramo jurídico, entre os profissionais operadores do direito, uma vergonha muito grande de continuar apoiando uma pessoa que toma atitudes tão bizarras. Isso porque, tecnicamente falando, o Moro jamais poderia ter interferido, apesar de contas, o Moro é um juiz de primeira instância, ele não pode interferir sob hipótese alguma na decisão de um desembargador. Mas continuando as aberrações técnicas que a gente viveu ontem, um desembargador, Gisele, ele nunca pode cancelar a decisão de outro desembargador, porque existe um escalonamento nas decisões do judiciário. Você imagina que todo o poder no Brasil ele tem um escalonamento de decisões. Imagine que um delegado de polícia faça uma prisão de uma pessoa. Para você recorrer da prisão do delegado de polícia, você vai encaminhar o habeas corpus para o juiz de primeira instância, daquele local onde o crime aconteceu e o delegado agiu talvez com excesso de poder. Da mesma forma, um juiz de primeira instância tem a decisão dele reformada por um desembargador, porque está na segunda instância. Jamais a coisa pode retroagir, de forma que um desembargador, que digamos que é o terceiro grau de poder nesse exemplo que eu dei, né, delegado, juiz, desembargador, jamais um desembargador pode ser desrespeitado por um juiz, muito menos por um delegado de polícia. Só que ontem nós tivemos eventos muito interessantes para a gente ter subsídios para mostrar para a população e para mostrar para o mundo inteiro a perseguição política, mas são subsídios interessantíssimos. Primeiramente, na hora que o Moro instruiu o delegado de polícia a não aceitar a decisão de um desembargador, o Moro cometeu um crime, o delegado de polícia também cometeu um crime, porque a decisão do desembargador, indiferente dele ser petista, indiferente dele ser ou não irmão do Lula, não interessa, naquele momento ele tinha a jurisdição e a palavra dele tinha que ser respeitada. No segundo momento, a gente tem um desembargador derrubando a ordem do outro desembargador. Olha o argumento que o cara utilizou. Segundo o Gebran, seria recomendável não libertar o Lula porque, eventualmente, ele faria a revisão daquela liberdade do Lula. O que significa isso tecnicamente? No Brasil, assim como em qualquer país democrático, impera a ideia do juiz imparcial e da inércia da jurisdição. O que significa que o Gebran nem sabe se o Ministério Público vai realmente pedir para a liberdade preventiva do Lula ser revogado. O que eu quero dizer para você é que os juízes, por mais que os juízes sejam empossados de tanto poder, eles não podem agir se a parte não solicitar. O que significa que o Gebran não poderia jamais agir em momento inoportuno, porque a jurisdição é do desembargador que deu a liberdade ao Lula. O Gebran jamais poderia agir em antecipado, concluindo que o Ministério Público vai recorrer contra a liminar, né? Porque só se o Ministério Público recorrer contra a liminar que justifica alguém do judiciário apreciar a liminar, porque o judiciário é inerte, ele não pode simplesmente começar a perseguir uma determinada coisa, porque senão ele deixa de ser imparcial. Outro ponto importantíssimo que a população precisa saber: dentro do Código de Processo brasileiro, jamais, sob hipótese alguma, um desembargador pode monocraticamente derrubar a liminar de outro desembargador. Isso pelo mesmo raciocínio daquela pirâmide de hierarquia. Você tem, por exemplo, um exemplo nos juizados especiais: um juiz decide e uma câmara de juízes, uma câmara recursal que não é de desembargadores, um grupo de 3 juízes podem modificar a decisão daquele juiz. Da mesma forma, quando você pensa num tribunal, um desembargador decide e apenas uma turma, ou seja, 3 desembargadores, podem decidir a respeito do mérito. Mas é muito importante lembrar que um desembargador dá uma liminar quando ele percebe que existe um fumo de direito, né? A palavra bonita para isso é fumus bonis iuris, que significa que é a fumaça do bom direito. Existe ali dentro daquela alegação da defesa coisas que indiquem que aquele paciente, ou seja, que o presidente Lula tem direito à liberdade provisória. O desembargador não deu uma decisão final.
A decisão final tem que ser apreciada durante um julgamento de mérito pela turma, ou seja, por 3 desembargadores. E somente após a apreciação do mérito é que pode-se derrubar a liminar, o que significa que, tecnicamente falando, o Lula está livre. Juridicamente falando, o Lula está livre. Pergunta-se por que o Lula não está fora da cadeia aqui entre nós. Porque hoje, sem sombra de dúvidas, de forma incontestável, o Lula é um sequestrado da justiça. E quando eu falo sequestrado, eu falo que ele é um sequestrado do mesmo nível de um sequestro cometido nas ruas, né? Há uma extorsão mediante sequestro, quando você pega um familiar e fala, eu quero tanto para devolver esse dinheiro. A diferença do sequestro do Lula é que eles querem o pré-sal, eles querem as riquezas nacionais, eles querem a Eletrobras, e o Lula preso pode facilitar, né, que tudo isso seja entregue. O que a gente precisa passar para a população jamais nem o Gebran, nem o Thompson poderiam monocraticamente desfazer uma decisão liminar de um desembargador. Isso é uma insegurança jurídica, isso vai contra a jurisdição que é exercida por aquele desembargador. Quiçá o Sérgio Moro, que é um juiz de primeira instância, poderia ter tocado na decisão do desembargador, porém, tudo isso foi muito bom para o nosso trabalho de conscientização do brasileiro. No momento que o Sérgio Moro demonstrou que ele tem ódio do Lula, automaticamente ele abriu a possibilidade para a gente contestar a validade do julgamento que condenou o Lula para o Lula não ser candidato esse ano. O que significa que, se nós trabalharmos muito bem isso na consciência do povo brasileiro, o Sérgio Moro, obviamente, a partir de agora, ele é suspeito para julgar o Lula em qualquer outro processo, mas a suspeição dele precisa anteceder ao momento de ontem. A suspeição dele, inclusive, pode anular o julgamento, o que tira, inclusive, a conversa a respeito de lei da ficha limpa. Ou seja, o Lula precisa sair da cadeia e não tem que se discutir se ele é ou não inelegível. Ele foi julgado por um juiz que é declaradamente inimigo, ele foi julgado em um juízo que não é competente pelo crime pelo qual ele foi julgado, e ele foi condenado com um conjunto de provas que não são admitidas pelo direito brasileiro.